BLC Your Love começa mostrando o contraste entre os dois protagonistas. De um lado está Sean, um herdeiro rico que faz de tudo para fugir de qualquer responsabilidade. Do outro está Jonathan, seu assistente, que é quem segura tudo nas costas e tenta manter a situação sob controle o tempo todo. Em paralelo, a história apresenta Xiaopeng, um homem alto, bonito e com deficiência auditiva. Ele está tentando conseguir trabalho como cuidador de idosos, mas logo na entrevista se depara com o preconceito. As pessoas tratam a surdez dele como se anulasse toda a sua capacidade, ignorando completamente suas qualificações. Tudo vira de cabeça para baixo quando Sean e Jonathan passam a ser perseguidos por capangas. No meio da fuga, Sean acaba esbarrando em Xiaopeng. No instinto, ele reage da pior forma possível, empurra Xiaopeng na direção dos agressores, usando o desconhecido quase como um escudo humano. Xiaopeng aguenta o impacto, entra em modo de luta e resolve a situação com as próprias mãos. Ele derruba os caras com firmeza, sem hesitar. Depois da confusão, puxa Sean para se esconder em um lugar completamente improvável, um túnel de parquinho infantil. Sean começa a reclamar, fala alto demais, e Xiaopeng tapa a boca dele para não chamar atenção. É a primeira cena em que a proximidade entre os dois cria uma tensão estranha, misturando irritação, choque e curiosidade. Quando eles finalmente saem do esconderijo, um detalhe deixa tudo ainda mais cômico. Tinta azul aparece na mão de Xiaopeng e no rosto de Sean. Ele acha graça. Sean, por outro lado, se sente humilhado, fica furioso e vai embora bufando, sem sequer perceber que Xiaopeng é surdo. A história então mostra um pouco do mundo dele. Em casa, a mãe tenta animá-lo com uma brincadeira exagerada, quase encenando uma cena de terror, mas logo percebe que ele voltou frustrado. Ao mesmo tempo, Sean transforma toda a situação em drama pessoal, usando isso como desculpa para bancar a vítima, chegando ao ponto de aparecer em uma cadeira de rodas. A amiga Shuhei entra como apoio e conexão, ajudando a organizar as coisas, enquanto Jonathan tenta entender quem está por trás do ataque contra Sean. Já Xiaopeng desconta a frustração treinando taekwondo no estúdio do pai. Fica claro que a família dele é presente e protetora, principalmente porque sabem que o mundo insiste em tratá-lo como alguém incapaz. Mesmo assim, quando o pai oferece trabalho no estúdio, Xiaopeng recusa. Ele insiste que quer ser cuidador profissional. Quer conquistar isso por mérito próprio. Enquanto continua sendo seguido, Sean inventa de pedir delivery porque Jonathan se recusa a cozinhar. É aí que o destino cruza os caminhos dos dois novamente. Xiaopeng é justamente o entregador. Sean tenta se movimentar com a cadeira, se empolga demais e acaba praticamente caindo em cima dele. A comida vai pro chão, suja a roupa e vira um desastre completo. Ele pega Sean no colo e o leva para o banheiro para limpar toda a sujeira. Nessa sequência, a série entrega aquela tensão clássica: água, proximidade excessiva, constrangimento e provocação. Depois disso, Xiaopeng também toma banho para limpar a própria roupa. Ao sair do banheiro, Sean continua falando e provocando, achando que está sendo ignorado por escolha. Então Xiaopeng encerra o mal-entendido usando o celular para explicar que é surdo. Sean fica até animado, porque percebe que pelo celular, eles conseguem se comunicar. A partir daí, ele começa a agir como se tivesse contratado Xiaopeng ali mesmo, fazendo pedidos e dando ordens, como se ele fosse ficar ali para servi-lo. Só que a realidade é outra. Jonathan chega e entra em choque ao ver a bagunça e o risco que Sean criou ao deixar um estranho entrar em casa. Ele tenta explicar a situação, menciona que Xiaopeng é surdo, mas Xiaopeng já captou palavras soltas lendo os lábios. Ele entende termos como gangues e assassinato, o suficiente para perceber o perigo. Sem pensar duas vezes, decide ir embora antes de ser puxado para um problema que não é dele. Mas o destino não pretende separar os dois tão facilmente. Xiaopeng vai para outra entrevista, justamente no mesmo prédio onde Sean trabalha. Mais tarde, Sean o vê no saguão, bem no momento em que alguém explica que ele foi rejeitado novamente, simplesmente por ser surdo. O constrangimento é cruel. Abalado, Xiaopeng sai apressado e acaba deixando o currículo cair no chão. Sean manda Jonathan pegar. Em casa, ele lê o currículo com interesse, lembrando do que viu. Xiaopeng ajudando alguém em cadeira de rodas com naturalidade e cuidado. No meio disso, recebe uma ligação do primo que considera um irmão mais velho. Pela primeira vez, tenta falar sério sobre negócios e parecer responsável. Mas ele corta na hora, relembra um incidente no oceano, e deixa claro que ele sempre foi tratado como um problema dentro da própria família. Enquanto isso, Shu reaparece na casa dele, conversa usando linguagem de sinais, depois ela fica no quarto dele enquanto ele ajusta o currículo.
A amiga insiste em oferecer um emprego como assistente, mas Xiaopeng defende o valor do trabalho de cuidado, como se estivesse lutando para ser visto de verdade. Xu He fala do próprio trabalho e aproveita para reclamar do rico inútil com quem está lidando. Está claramente falando de Sean, que vive dando cantadas nela e nunca faz nada direito. Ela sai cedo no dia seguinte, extremamente apressada. Quando a campainha toca, Xiaopeng pensa que é ela voltando, mas não é. Ao abrir a porta, quem está ali é Sean, acompanhado de Jonathan. Xiaopeng tenta cortar qualquer vínculo de vez e fecha a porta na cara dele. Sean não desiste. Ele marca um encontro em um café e faz uma proposta direta: salário alto, moradia, alimentação e até uma recomendação para um emprego no centro de cuidados contínuos quando tudo terminar. Tudo isso para que Xiaopeng seja seu cuidador. Mesmo assim, a resposta é negativa. Ele não quer trabalhar para um herdeiro mimado nem ser puxado para um problema perigoso. Em casa, ele usa o celular com voz para texto para escutar escondido uma conversa dos próprios pais. A conclusão dói, ele não está sendo contratado porque é surdo. Com isso na cabeça, ele volta até Sean com uma pergunta direta: quer saber se eles são um gangster. Jonathan garante que não, que são apenas homens de negócios. Diante disso, ele aceita o trabalho por enquanto, como um passo necessário para conquistar o futuro que deseja. Sean já começa exigindo comida e impõe uma regra estranha: Xiaopeng não pode entrar em seu quarto. Mais tarde, o clima muda. Ele limpa restos de comida do rosto de Sean com naturalidade, sorri, e o herdeiro fica sem reação, claramente sem saber lidar com aquele momento. À noite, Sean escuta Xiaopeng em chamada de vídeo com os pais. Ele se sente tocado ao perceber o quanto aquela família é presente e cuidadosa. A comparação é inevitável. Ele lembra do próprio pai, rígido e controlador, que sempre colocou negócios acima de tudo. No dia seguinte, Sean provoca de propósito uma reação alérgica ao beber um suco que não era para ele. Na hora da emergência, Xiaopeng prova que é profissional. Ele chama a ambulância, mantém a calma e resolve tudo com eficiência. Enquanto Sean se recupera, Jonathan se prepara para substituí-lo em um compromisso de negócios. No fundo, tudo isso não passa de mais uma tentativa de Sean fugir das próprias responsabilidades. Enquanto isso, Dong, que está atrás de Sean e não consegue encontrá-lo, manda um subordinado à procura dele prometendo uma recompensa, um território para administrar. Shinji escuta a conversa e entende que eliminar Sean pode valer um território inteiro. O interesse fica estampado no rosto dele. Do outro lado, Sean tenta escapar várias vezes de seu cuidador. Quando finalmente consegue sair à noite, quase é atropelado por uma van. Ele cai com mala e tudo dentro de uma vala e se machuca, ficando com o celular fora de alcance. O pior é que ele tenta chamar Xiaopeng, mas o outro claramente não ouve. É nesse momento que Sean percebe o quão baixo foi tentar usar a surdez dele para fugir. Agora, sente que está apenas colhendo o que plantou. Preso no fundo daquele buraco, ele admite para si mesmo que a vida inteira, as pessoas só se aproximaram por interesse e depois sumiram, sem se importar de verdade. Ele só queria uma pessoa que realmente se importasse. Apenas uma já seria o suficiente. É então que Xiaopeng o encontra. Ele examina o corpo dele com cuidado e o carrega nas costas. É a primeira vez que Sean se sente realmente protegido por alguém. Ele chega perto demais, mexe no ouvido de Xiaopeng e pergunta por que ele não ouve. Quase beija a têmpora dele quando o outro vira o rosto. Logo depois começa a chover, deixando o cenário ainda mais carregado. De volta em casa, Sean faz uma verdadeira cerimônia para impedir que ele entre em seu quarto, como se escondesse um grande segredo ali. Mas, depois do banho, Xiaopeng invade o quarto insistindo em cuidar dos ferimentos. Sean tenta algo diferente. Escreve palavras na palma da mão dele para se comunicar. Ali também deixa um agradecimento sincero pelo cuidado. Enquanto isso, Shinji quer provar seu valor capturando Sean para impressionar o chefe. Como só viu uma foto com Sean e o secretário, ele confunde e acredita que Jonathan é o alvo. Sem pensar muito, surpreende Jonathan com um beijo, como se estivesse marcando território. Para sua surpresa, o assistente gosta e decide levá-lo com ele. No dia seguinte, Shinji acorda cheio de dúvidas, apalpando o peito de Jonathan e se perguntando se aquilo realmente aconteceu. Jonathan alimenta a confusão, faz ele acreditar que sim e ainda diz que ele foi péssimo. Shinji sai desnorteado, deixa uma faca cair sem perceber. Enquanto isso, Xiaopeng procura Sean pela casa inteira, achando que ele tentou fugir de novo. Na verdade, Sean está dormindo profundamente dentro do armário. A cena parece estranhamente bonita, então Xiaopeng decide deixá-lo ali mesmo.
Shinjia continua cheio de dúvidas e só então percebe que perdeu a faca. Já Xiaopeng começa a desconfiar de algo que não sai da cabeça. Será que Sean só o contratou por ser surdo? Sean fica em silêncio. Isso é o suficiente. Xiaopeng sai irritado, exatamente no momento em que o assistente chega. Jonathan quer saber quem Sean ofendeu para estarem atrás dele, já que alguém confundiu os dois. Ele reage com descaso, dizendo que todo mundo o ama e questionando quem iria querer matá-lo. No dia seguinte, ele recebe uma carta de demissão. Só que não aceita tão facilmente e lembra Xiaopeng do centro de atendimento Xinan, o trabalho que ele realmente queria. Mesmo assim, Xiaopeng não cede. Sean segura suas coisas e se recusa a deixá-lo pedir demissão. Jonathan comenta que aquilo já está parecendo uma briga de casal. Xiaopeng pega suas coisas e vai embora. Sozinho, Sean encontra pequenos registros deixados por Xiaopeng sobre comida, horários e preferências do dia a dia. É como se fosse a primeira vez que alguém realmente prestasse atenção nele. Jonathan ainda reforça, dizendo que Xiaopeng se dedicou de verdade e foi um cuidador competente. Enquanto isso, Xiaopeng volta para casa tentando esconder da mãe que tudo terminou mal. Ele diz apenas que o trabalho acabou. Shu reaparece para comemorar como se fosse um encerramento normal. Ele bebe e fica bêbado, e as duas o colocam na cama. A mãe se sente culpada, se acusa por não ter percebido a surdez do filho mais cedo e por ter perdido a chance de um tratamento. Shu-Ren tenta fazê-la entender que isso faz parte do passado e que ninguém tem culpa. Do outro lado, Sean não consegue trabalhar nem pedir comida como antes. Decide procurar Xiaopeng para pedir que volte. Ao chegar lá, leva outra porta na cara. Só que a mãe percebe que ele é o chefe e acredita que pode ter havido um mal-entendido. Ela literalmente empurra o próprio filho para fora de casa com a desculpa de comprar sal, deixando os dois sozinhos à força. Sean tenta ser gentil. Ele limpa o banco para Xiaopeng sentar e, pela primeira vez, pede desculpas do jeito certo. No tablet, mostra uma sequência de desenhos explicando tudo o que fez errado, o quanto se arrepende e o quanto quer que ele volte. Ele se ajoelha e implora. Mesmo machucado, Xiaopeng tenta entender de onde vem aquele vazio. Sean escreve que o pai quer que ele assuma os negócios da família, mas ele não quer herdar nada disso. Queria que o primo assumisse e se acha um inútil por isso. Xiaopeng enxerga outra coisa. Vê alguém que ama o pai e não quer desapontá-lo. Ele aceita voltar, mas com uma pequena vingança. Ele começa a pressionar Sean a comer coisas que detesta, principalmente vegetais. É aí que Sean percebe que ele já lê lábios há um tempo e entende muito mais do que parecia. Mesmo achando ruim, ele engole a comida. Depois, Xiaopeng faz um gesto de carinho. Sean tenta disfarçar, mas aquilo mexe com ele. Jonathan volta a entrar na mira de Shinjia. Ele aparece tentando recuperar a faca e ameaça, mas Jonathan reage, controla a situação e ainda provoca, ensinando como atacar alguém de verdade. Ele ainda sussurra que isso é 100 vezes melhor do que as habilidades de Shinjia na cama. Aí o cara recua furioso e desajeitado. O problema é que alguém observa tudo de longe. Um homem de moletom preto segue Jonathan, tentando chegar até Sean para entregá-lo ao chefe. No episódio seguinte, a história volta à conversa no parque. Sean tenta finalmente se comunicar de verdade. Ele começa a aprender linguagem de sinais na prática com Xiaopeng. Abre o passado, admite que a mãe já morreu e que sua infância nunca foi infância, foi treino, cobrança e um pai obcecado por trabalho. No tablet, ele escreve o que mais deseja: liberdade. Xiaopeng ensina o sinal do nome de Sean, ligado à ideia de voar, e reforça que ele vai conquistar essa liberdade. Jonathan volta ao bar, percebe movimentação estranha e sente que está sendo seguido. O homem de moletom preto continua no encalço. Shinji aparece do nada e atrapalha o plano. Jonathan leva ele para um quarto de hotel, amarra em um pilar, aponta a faca e tenta arrancar a verdade. Mas Shinji a surpreende, acerta Jonathan na cabeça, se solta, pega a faca e pensa apenas na recompensa. Na hora decisiva, ele trava. Desapontado consigo mesmo, rouba o relógio e a carteira e foge. No dia seguinte, Shu reaparece falando de trabalho, vê Xiaopeng ali e o puxa de lado, querendo saber o que ele está fazendo naquele lugar. Dessa vez, ele o defende, deixando claro que Sean não é apenas um chefe mimado. A conversa em sinais entre os dois vira intimidade. Sean observa de longe e começa a sentir ciúmes. Naquela mesma noite, ele decide aprender sinais com determinação. Xiaopeng passa e observa, achando a cena até bonita. Os dias seguem assim. Sean luta para entrar no mundo dele, focado em aprender a língua de sinais, e Xiaopeng se surpreende com a rapidez. Sean confirma,
ele é bom em aprender linguagens, principalmente a dele. Essas palavras emocionam Xiaopeng, que logo nota que ele anda com dor nas costas, provavelmente por dormir no armário. Sean explica a origem disso. Desde criança ele só conseguia dormir dentro do armário. Era o único lugar onde podia fazer o que quisesse e onde o pai não tinha controle sobre ele. Aquilo virou um refúgio. Hoje ele carrega até uma tatuagem de barco no braço, como se fosse uma promessa de fuga marcada no próprio corpo. Em um movimento rápido e inesperado, os dois acabam se beijando. É impulsivo, acontece sem planejamento. O coração acelera, os dois ficam sem reação e claramente sem jeito. Para fugir do assunto, Xiaopeng diz que vai dar uma olhada nos lanches, usando isso como desculpa para quebrar o clima. Alguns dias depois, Sean comenta que vai começar a trabalhar na segunda-feira. Xiaopeng entende o peso disso na hora. Pela primeira vez, ele não está fugindo, está tentando encarar a família de frente. Logo depois, Sean pergunta de forma insegura se Xiaopeng sente ressentimento por não conseguir ouvir. A resposta vem direta. Ele diz que não. Perdeu a audição há tanto tempo que nem lembra do som. Por isso, não sente essa ideia de perda. O foco dele sempre foi viver e seguir em frente. Aquilo atinge Sean em cheio. Se Xiaopeng consegue lidar com isso, continuar fugindo das próprias responsabilidades passa a parecer vergonhoso. Ao mesmo tempo, Xiaopeng recebe uma mensagem no celular e sorri. Sean tenta espiar, fica claramente com ciúmes, se aproxima demais. Os dois acabam presos naquele olhar silencioso, lembrando automaticamente do beijo. Fica evidente que a linha entre amizade e algo mais já foi ultrapassada, mesmo que nenhum dos dois diga isso em voz alta. Depois da aproximação inesperada do episódio anterior, Xiaopeng pede um dia de folga para o dia seguinte. Antes disso, ele se organiza e deixa a comida pronta guardada na geladeira. No dia seguinte, Sean não consegue ficar parado. Ele acaba seguindo Xiaopeng como uma sombra, movido pela curiosidade, principalmente porque viu ele receber uma mensagem no celular e sorrir. Só que em vez de dar problema, isso acaba virando um encontro inesperado e mais íntimo. Mais tarde, Xiaopeng vai ajudar nos bastidores de uma peça que usa linguagem de sinais. Sean se oferece para ajudar também. Entre uma tarefa e outra, surgem situações absurdamente românticas por acidente. Eles ficam perto demais, e o beijo anterior volta à memória, deixando os dois visivelmente constrangidos. Em um momento, Xiaopeng sobe numa escada para pegar algo que não alcançou. Sean fica encarando a garganta dele e, sem perceber, toca no pomo de Adão. Logo em seguida se enrola todo para disfarçar, pede desculpas e sai às pressas. Depois disso, os dois encerram a noite andando lado a lado, como se fossem um casal que ainda não teve coragem de admitir em voz alta que é um casal. Em paralelo, Shinji aparece correndo fugindo do Homem de Preto. Desesperado, ele se joga dentro do táxi de Sean pedindo socorro. Do lado de fora, o homem surge, encara Sean e o reconhece imediatamente. Mesmo assim, os dois levam Shinji para casa, fazem curativos e ele promete ir embora assim que melhorar. Ele conta que está sendo perseguido e acredita que, como não conseguiram matá-lo, Sean mandou alguém atrás dele. Shinji ainda confunde e acha que Jonathan é o verdadeiro Sean. Falando nele, Jonathan chega em seguida e Shinji entra em pânico. Ele acaba amarrado, e é nesse momento que Sean esclarece a confusão. O verdadeiro Sean é ele, não Jonathan. Ele tenta reagir e avança, mas Xiaopeng surpreende todo mundo. Com técnica e firmeza ele domina o cara, segura com precisão e deixa claro que mesmo sem ouvir, está longe de ser frágil. Jonathan o leva para cima para interrogá-lo. Ele já sabe quem é o chefe dele, o Sr. Dom, e explica que ele está sendo perseguido porque o próprio chefe o considera um problema e o abandonou. Jonathan ainda deixa um aviso direto: se mexer com Sean, ele mesmo pode acabar com isso, sem precisar de mais ninguém. Mesmo depois de tudo, Shinji insiste que quer continuar sendo leal ao chefe. Depois disso, Jonathan observa Sean e Xiaopeng se comunicando. Ele percebe que os dois estão envolvidos demais. Então deixa um aviso claro: se isso for só uma brincadeira, ele não vai se meter. Assim que resolverem a questão do terreno, irão embora. Mas se for algo sério, ele aconselha desistir, porque não é fácil lidar com o presidente e a noiva dele. A partir daí, Sean muda completamente no trabalho. Ele se torna incrivelmente responsável, bem diferente de dias atrás. Shu reaparece e se convida para jantar. Sean observa a forma como os dois se entendem, a intimidade antiga entre eles, e o ciúme bate forte. Ele tenta disfarçar sendo implicante e mandão, arrumando tarefas para ela fazer. Enquanto isso, Shinji passa mal e fica com diarreia porque não conseguiu recusar a comida de Xiaopeng.
É a primeira vez que alguém demonstra cuidado com ele. Jonathan comenta que ele deveria sair da vida de gangue, porque é honesto e bonzinho demais para aquilo. No meio da conversa, ele quase não consegue segurar a vontade de ir ao banheiro. Shuhei pergunta quando Xiaopeng vai terminar o trabalho e voltar para casa, já que Sean se recuperou e não precisa mais de cuidados. Sean escuta essa conversa e fica visivelmente irritado, como se Shuhei estivesse tentando arrancar o cara dele. Quando Xiaopeng vai deixar algumas toalhas no quarto, Sean aproveita para perguntar sobre Shuhei. Ele explica que cresceram juntos desde pequenos e que não passa disso. Mesmo assim, Sean insiste e pergunta se ele gosta dela. Nesse exato momento, uma briga boba entre Jonathan e Shinjia faz água derramar sobre uma tomada. As luzes se apagam, e Xiaopeng fica completamente desorientado no escuro. Ele escreve na mão de Sean perguntando o que aconteceu. Em vez de explicar, Sean faz o que vem segurando desde o começo, puxa Xiaopeng e o beija. Dessa vez, não é um acidente nem um tropeço. Ele beija porque quer. Logo depois, deixa claro que gosta dele como se estivesse cansado de fugir. O problema é que esse momento ativa um flashback doloroso do passado de Xiaopeng. Shuhei se declara para ele, quase acontece um beijo, e um evento traumático muda tudo. Um homem tenta molestá-la, e Xiaopeng demora a reagir porque não ouve ela gritando o nome dele. Quando finalmente a encontra, Shuhei entra em choque, desconta tudo nele, bate, chora e pergunta por que ele não consegue escutar. Essa ferida explica por que o beijo no presente é tão perigoso. Quando Sean pergunta se Xiaopeng gosta dele também, a resposta não vem. Ele apenas o empurra e diz que vai verificar o que aconteceu com a luz. Logo depois, ele se afasta de vez. Encerra o trabalho e volta para casa, deixando Sean sozinho com um vazio. É então que Jessica, a noiva de Sean, aparece. E fica claro desde o início que não existe romance ali. O que existe é uma prisão social. Sean deixa explícito que já gosta de outra pessoa. Jessica, por sua vez, também é direta. Quer se casar por conveniência, apenas para se livrar da própria família. Ela trata o casamento como um acordo frio e calculado. Diz que ele pode ter outra pessoa, desde que isso não atrapalhe seus planos, e deixa claro que se essa pessoa realmente gostar dele, vai ter que aceitar essa situação absurda. Sean, já envolvido de verdade, tenta romper o noivado. Ele deixa claro que jamais forçaria Xiaopeng a aceitar algo assim. Em paralelo, Shinjia decide ser honesto. Ele confessa que não faz parte da gangue de Dong e que nunca foi um assassino. Ele só acreditou que se matasse Sean, poderia ser aceito pelo chefe e ganhar um território para administrar. Enquanto isso, Xiaopeng finalmente consegue um emprego como cuidador em um instituto. E quem aparece atrás dele é justamente a Jessica. Ela agradece dizendo, obrigada por cuidar do meu noivo. De forma calculada, articulando bem os lábios, como se já soubesse da surdez dele. Quando Sean espera do lado de fora, Xiaopeng passa direto, frio e visivelmente magoado. Sean acredita num primeiro momento que a raiva é por causa da declaração feita anteriormente. Até que Xiaopeng deixa claro o verdadeiro motivo. Sean disse que gostava dele, mas tem uma noiva. Sean vai atrás dele até em casa. A mãe de Xiaopeng percebe imediatamente que há algo errado e aparece toda produzida, quase teatral. Ela se diz feliz em ver o filho com raiva, porque ele sempre sorriu para esconder o que sentia de verdade e não preocupar ninguém. Só que logo depois, ela desmaia ali mesmo. Xiaopeng não ouve e não entende a gravidade do que está acontecendo naquele instante. É Sean quem age rápido, socorre, chama a ambulância e segura a situação. No hospital, ele transmite o que o médico disse, a mãe dele vai ficar bem. Mesmo assim, Xiaopeng está quebrado por dentro. Ele tenta expulsar Sean, empurra, manda ir embora. Mas ele não aceita sair. É aí que acontece a briga mais dura dos dois. Sean explode. Diz que Xiaopeng não pode ouvir nem falar, não pode chamar uma ambulância, e pergunta o que teria acontecido se ele não estivesse ali. Achava que ele já tinha aceitado ser surdo, mas que, na verdade, só estava fingindo não se importar, fingindo ser forte. A verdade é que existem coisas que ele simplesmente não consegue fazer. A reação vem no impulso. Xiaopeng explode de volta e acerta Sean, como se fosse a primeira vez que se permitisse mostrar essa fúria sem se esconder. Ele desabafa. Pergunta o que Sean realmente quer. Questiona se deveria agradecer por ele gostar dele. Diz que não escolheu ser surdo. Que se fosse normal tudo teria sido diferente. Teria emprego, uma vida comum. Que se não tivesse tomado aquela injeção para a febre, seria como ele. Não estaria perdido, nem teria ficado sem saber do colapso da própria mãe.
Ele se pergunta por que não foi forte o suficiente para aguentar tudo isso e quer saber o que precisa fazer para voltar a ouvir. Sean não discute. Ele o puxa para perto e o abraça. Xiaopeng se agarra a ele como se aquele fosse o primeiro lugar seguro em muito tempo. Depois de checar a mãe e fechar as cortinas, os dois ficam ali no quarto, dividindo o silêncio e a intimidade. Sean entrega o celular para usar fala para texto e senta encostado nas costas dele como se dissesse: "Eu tô aqui, mesmo quando você não consegue falar." Ele abre o coração. Diz que está feliz, que Xiaopeng não precisa fingir ser forte. Que ele mesmo é fraco em muitas coisas, mas que é paciente até para lidar com a própria família. Xiaopeng pode parecer forte diante dos outros, mas pode ser fraco com ele. E não vai rir disso. Ele enxuga as lágrimas dele, segura sua mão, e os dois ficam se olhando com carinho. A cena ganha ainda mais peso porque, do outro lado da cortina, a mãe de Xiaopeng escuta tudo. Ela chora em silêncio, entendendo que o filho passou tempo demais carregando tudo sozinho. Os dois acabam dormindo juntos naquela cama apertada de hospital. No dia seguinte, o pai de Xiaopeng entra apavorado por causa da esposa, puxa a cortina e dá de cara com o filho deitado com outro homem. O constrangimento toma conta do quarto. Depois, a mãe confessa que ouviu tudo. Finalmente diz o que sempre ficou preso. Pede desculpas por causar a surdez do filho. Por isso, sempre foi rigorosa, exigindo que ele aprendesse linguagem de sinais e leitura labial para sofrer menos no mundo. Mas, sem perceber, acabou fazendo ele acreditar que precisava esconder a dor e fingir que estava tudo bem. Xiaopeng admite que pensava que os pais queriam que ele fosse normal. Eles cortam isso na hora. Dizem que só querem que ele seja feliz, que possa admitir quando estiver mal e se apoiar neles. A cena se encerra com um abraço em família, consertando anos de silêncio e coisas não ditas. Enquanto isso, Jéssica fica furiosa ao perceber que Sean não voltou para casa. A irritação do lado dele também aumenta quando descobre que ela foi atrás de Xiaopeng no trabalho. No escritório, Shuhe começa a notar sinais claros de mudança. Sean está diferente. Mais focado, mais presente, levando o trabalho a sério de um jeito que ninguém estava acostumado a ver. Em casa, Jéssica tenta reagir do jeito que sabe. Ela tenta diminuir Sean, dizendo que ele está exagerando por levar o trabalho tão a sério. Depois muda de estratégia e finge interesse, tenta se aproximar, como se houvesse algo ali. Mas a tentativa é vazia e não funciona. É nesse clima que a ameaça volta à tona. O homem de moletom preto reaparece. E dessa vez a situação sai do controle. Sean sofre um ataque, deixando claro que o perigo é real. Sean é atropelado, mas quase não se machuca. O ataque parece mal executado. Mesmo assim, a notícia de que ele se feriu se espalha rápido. Jonathan avisa Xiaopeng, que demonstra preocupação imediata. Questionado sobre o motivo, ele escreve que é porque são amigos. Mas Jonathan o faz refletir. Sean encerrou o trabalho mais cedo, deixou Xiaopeng ir embora para protegê-lo. Gosta dele de verdade e está se preparando para enfrentar o presidente, mesmo sendo algo praticamente impossível. E ainda assim, Xiaopeng só o enxerga como amigo. Isso é o suficiente. Xiaopeng sai correndo em busca do quarto onde Sean está. Quando encontra, o abraça forte, pegando totalmente de surpresa. Ele checa se está bem, e antes mesmo de qualquer explicação, o beija no impulso. É um beijo carregado de preocupação, saudade e medo de perder mais uma vez. Depois disso, volta para casa. A mãe percebe imediatamente que o filho está diferente. Ela pergunta se ele e Sean são apenas amigos. Xiaopeng admite que gosta dele, mas é complicado. A mãe não julga. Pelo contrário, incentiva, pede para ele não desistir e ainda se oferece para ajudar, como se estivesse empurrando oficialmente esse casal para frente. Enquanto isso, Jonathan volta ao bar e descobre que Shinjia está trabalhando ali. Ele percebe que o rapaz está sendo intimidado por um grupo de jovens. No meio da confusão, Jonathan entra na frente, protege Shinjia quando os clientes causam problema e quando o turno termina, fica esperando do lado de fora por horas, só para forçar um lanche juntos. Ele tenta disfarçar, mas já está claramente envolvido. No romance principal, Sean é convidado para jantar na casa de Xiaopeng. Ele aparece levando flores para a mãe dele, que o recebe com carinho. Depois, Xiaopeng mostra fotos de suas conquistas no taekwondo. Sean se distrai olhando, até ser pego de surpresa por um beijo, que ele corresponde na hora. Durante o jantar, Shu reaparece, percebe o clima de romance entre eles e fica visivelmente chateada, mas logo é chamada para o trabalho e sai antes que a situação fique pesada. Depois do jantar, Xiaopeng leva Sean para o quarto.
Eles olham fotos de família, ficam de mãos dadas, e Sean começa a agir de forma provocadora, deitando na cama, rolando, abraçando o travesseiro para sentir o cheiro dele, quase como se estivesse testando limites. Xiaopeng não perde tempo e o beija de novo, agora sem medo. Eles se agarram como se o mundo tivesse acabado. É beijo atrás de beijo, até que o pai de Xiaopeng aparece de surpresa, bate na porta e pega o clima no ar, criando um constrangimento imediato que corta o romance na hora. Mais tarde, Sean vai a uma festa de celebração. No meio do evento, ele reencontra Nat, o primo que não via há muito tempo. Nat age como se fosse próximo e cuidadoso, chega até amarrar o cadarço dele. Xiaopeng também vai à festa, e Jéssica começa a dizer coisas horríveis, afirmando que eles são de mundos completamente diferentes e que Xiaopeng deveria desistir, porque Sean vai voltar para os Estados Unidos para se casar com ela. Xiaopeng observa a intimidade entre Sean e o primo, e sem se importar com os olhares ao redor, puxa Sean para fora. Do lado de fora pergunta quem era a pessoa que estava amarrando o cadarço dele. Ao descobrir que era apenas o primo, fica sem jeito, sem querer admitir o ciúme. Sean percebe na hora e brinca, dizendo que se ele admitir, vai perdoar. A resposta vem em forma de beijo, pegando Sean de surpresa. Isso basta para os dois ficarem bem de novo. O clima esquenta de vez. Em certo momento, Sean tenta parar para tomar banho, dizendo que está fedendo. Xiaopeng interpreta de outra forma e entende que o banho é para os dois. No box do banheiro, ele se mostra totalmente envolvido, cheio de desejo. A cena ganha um tom mais leve quando Sean fica na ponta dos pés para conseguir beijá-lo direito. Enquanto isso, Jéssica e Shuhe planejam separar os dois. Mas o pensamento de Shuhe é que casamento não é contrato, que só faz sentido quando há sentimento envolvido. Em paralelo, Sean confronta Nat e diz que vai romper o noivado, que pretende ficar em Taiwan com quem ama e que não quer a empresa da família. Nat perde o controle, encosta Sean na parede pelo pescoço e pergunta, em tom de ameaça, se ele gosta mesmo de Xiaopeng. Depois disso, Sean desaba sozinho. Xiaopeng o encontra chorando em um banco. Ele tenta fingir que está tudo bem, mas o outro insiste. Sean conta que reencontrou o primo, lembra de quando caiu no mar quando era pequeno e quase fez Nat se afogar. Talvez por isso, somado à pressão do pai para assumir a empresa, a relação entre eles seja tão estranha. Ele compara a família de Xiaopeng, calorosa e afetuosa, com a dele, que valoriza interesses acima do afeto. Xiaopeng responde que a família dele também pode ser a família de Sean, oferecendo conforto de verdade. Sean decide que vai aos Estados Unidos enfrentar o pai pela primeira vez, para poder ficar com Xiaopeng. A história mostra os dois convivendo, aproveitando cada momento. Tudo se torna precioso porque existe amor ali. Em um dia comum, Sean prepara café da manhã e diz que só pessoas escolhidas podem provar da comida dele. Enquanto explica os ingredientes, Xiaopeng o observa com admiração, toca sua garganta, sente a vibração da voz e pede que ele continue falando seu nome, como se estivesse ouvindo do jeito que consegue. É nesse momento que se emociona de verdade. Shuhe chama Sean para fora de casa e diz que ele precisa aceitar Xiaopeng como ele é agora, sem esperar que um dia ele ouça ou fale. Pede que não faça como ela, que não machuque. Se não estiver preparado, que se afaste antes que o sentimento cresça. Sean responde o oposto. Ele aceita Xiaopeng como ele é, e não espera mudanças no futuro. Xiaopeng conta então toda a história com a amiga. E Sean conclui que se aquele trauma não tivesse acontecido, talvez os dois estivessem juntos hoje. Ele admite que talvez sim. Depois fala que se um dia Sean sentir que ele o atrapalha, pode simplesmente terminar. A resposta vem firme. Sean não espera que ele ouça ou fale, e que isso não é defeito, faz parte de quem ele é, e gosta dele assim. De volta em casa, o pai de Xiaopeng inventa de lutar taekwondo com Sean, mas acaba machucando as costas. Sean promete cuidar de Xiaopeng e da família. Está tão seguro do relacionamento que chega a falar em casamento com Jonathan. Shuhe se encontra com Jéssica e deixa claro que não vai mais seguir com o plano de separação, mesmo ainda gostando de Xiaopeng. Ela aceita, se sente feliz pela felicidade dele e percebe que Jéssica talvez nunca tenha amado ninguém de verdade para entender, embora essa percepção comece a mudar. Shuhe fica devendo uma refeição como pedido de desculpas. No episódio final, Xiaopeng é feito refém. Sean é levado até o topo de um prédio por Nat, que fala como se aquilo fosse justiça pelo passado. Ele joga uma arma no chão e força uma escolha doentia, ou Sean atira nele, ou ele atira em Xiaopeng. Alguém precisa morrer. A contagem começa. Como esperado,
Sean vira a arma para si mesmo e Xiaopeng entra em desespero, avança e arranca a arma das mãos dele antes que algo pior aconteça. Sean diz que Xiaopeng é o amor da vida dele, e que Nat é o irmão mais importante que tem. Se pudesse voltar no tempo, teria escolhido ele para ser salvo primeiro. Nat confessa que mandou pessoas para matá-lo e que queria que Sean competisse com ele. Não entende por que ele não faz isso. A resposta vem simples, porque Nat sempre será seu irmão. Isso desarma de verdade. Ele abaixa a arma e vai embora. Só depois se descobre que a arma não tinha balas. Nat só queria confirmar algo. Jonathan e Shinji voltam ao bar onde tudo começou. Bebem juntos e Shinji é carregado bêbado para o quarto de hotel. Ele diz que dessa vez vai ser mais gentil. Jonathan para de brincar e confessa que naquela primeira noite mentiu sobre quem é o topo e quem é a base, e que ele é facilmente enganado. A conversa vira beijo, e finalmente os dois deixam claro o sentimento que existe entre eles. Enquanto isso, Xiaopeng acorda e encontra Sean dormindo de novo dentro do armário, como se o corpo ainda buscasse aquele esconderijo antigo. Ele o segura no colo com cuidado, guia sua mão em sinais, pedindo para não ter pressa porque eles ainda têm muito tempo juntos. O pai de Sean aparece de surpresa, conversa com o pai de Xiaopeng e pede ajuda para separar os dois, dizendo que Sean é seu único filho, que ele merece o melhor do mundo. Seu negócio, um parceiro que pode ajudá-lo por toda a vida, e sua companheira que ele providenciou isso por tanto tempo. O pai de Xiaopeng responde com firmeza: pais dão a vida aos filhos, mas não podem controlar a vida deles. O homem se irrita, derruba o chá de propósito e vai embora. Sean escuta tudo e entende que o pai na verdade o ama, mas ama do jeito errado. Jonathan convida Shinji para ser seu assistente nos Estados Unidos. Ele aceita na hora sem hesitar. Jessica procura Shuhei para cobrar a refeição prometida. Ela já marca o dia e hora. Na cena final, o casal principal aparece em lados opostos da rua, conversando em linguagem de sinais. Sean já está fluente e deixa claro que nunca precisou ouvir Xiaopeng dizer que o ama, porque tudo que ele faz prova isso. O outro devolve a mesma frase, que não escuta, mas ele vê que Sean o ama. Os dois atravessam a rua um em direção ao outro e se beijam no meio, sem pressa, sem medo, como se finalmente estivessem escolhendo existir do jeito deles.